Ação revisional de empréstimo consignado. Jaime, tem como reduzir as parcelas do meu empréstimo consignado? Vem comigo e descubra agora se tem ou não. Você tem um empréstimo consignado e sente que está pagando muito alto? Você já pensou se é possível reduzir essas parcelas ou até, quem sabe, rever os valores? Então fica comigo que eu vou te explicar como funciona uma ação revisional e se ela pode te ajudar ou não você a sair do sufoco. Se você pode ou não entrar com uma ação revisional. Vou te explicar detalhadamente na sequência agora. Então, eu sou o Jaime Cristófori, temos esse canal onde a gente compartilha semanalmente vídeos falando sobre finanças, sair das dívidas, renegociações, questões de relacionamento pessoal, família, espiritualidade, fé, mas muito mais voltado a questões de finanças. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, dê um joinha, compartilhe, comente. É importante para quê? Para que a gente possa o YouTube entregar para mais pessoas que estejam precisando dessa informação. Então, assim que você puder fazer isso, faça, que só vai ajudar mais pessoas entregando esses vídeos com informação gratuita para pessoas que estão precisando. Mas vamos ao assunto. Para quem não sabe, né, vamos explicar um pouquinho o que é o empréstimo consignado. O que é o empréstimo consignado? Então, para quem não sabe, o empréstimo consignado é aquele empréstimo que é descontado direto, né, do salário ou do benefício do INSS. Hoje nós temos pessoa física também, aliás, nós temos hoje o empréstimo consignado privado, né, que a pessoa pode estar fazendo da sua empresa, onde ele trabalha, através da sua empresa, e temos as questões que são feitas diretamente para quem é pensionista, recebe uma aposentadoria, uma pensão através do INSS. Então, você costuma, né, para que você possa ter esse benefício de ter um juro menor, você faz o consignado. E com isso, o que acontece? Vai também diminuir o risco de inadimplência para a financeira. Só que nem tudo são flores nesse caso. Por que nem tudo são flores? Muita gente acaba caindo em armadilhas, tá? O que acontece? O que são armadilhas isso? São juros que estão escondidos, são taxas abusivas, parcelas que somam mais do que 35% da renda e que a financeira normalmente não instrui ou não avisa isso. Sendo que isso acaba sendo ilegal, né? Quando o empréstimo consignado consome mais do que 35% da tua renda, ele já passa a ser algo que não é legal. E a financeira ela consegue ter essa informação. Ou às vezes ela possa colocar algumas taxas, ela pode cobrar juros maiores do que é o designado, e a gente, quando for assinar o contrato, a gente não percebe e acaba isso nos sufocando lá na frente. Então, quando o empréstimo vem e causa esse tipo de problema, é importante que você dê uma olhada no seu extrato, dá uma conferida como que está acontecendo, quanto que está sendo debitado, né? Porque daqui a pouco o teu salário vai embora, você vai estar pagando a mais do que devia e você não sabe como e por quê. Então, isso acontece porque os contratos vêm com esses juros abusivos, com essas cobranças indevidas, com seguros embutidos que a gente não sabe, o que ninguém explicou. E é importante você ter esse conhecimento e olhar sobre isso. E é aí que entra a possibilidade de uma ação revisional de contrato. Mas, Jaime, o que é uma ação revisional e para que ela serve? Então vamos lá. Uma ação revisional, ela é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e que você tem. Se o contrato tiver cláusulas abusivas, né, juros fora do padrão ou descontos ilegais, você pode pedir ao juiz que ele revise essas condições,
que ele avalie essas condições para ver se não está sendo cobrado a mais do que devia ser cobrado nesse teu contrato. Só que para que nem todo mundo vá de atrás disso e acaba gerando uma sobrecarga para os juízes e para os fóruns, é importante fazer uma avaliação. Mas isso é importante também entender, e você vai me pedir, Jaime, isso tem base legal e jurídica para isso? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele aplica-se aos contratos de consignado quando o consumidor é pessoa física, né? E o banco ou fornecedor de serviços, lá no artigo 6º do direito à modificação de cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais, ou seja, quando ele fala que se a prestação não está adequada ao que o Código de Direito do Consumidor diz, você tem direito a entrar com uma revisional. Ainda no artigo 51, no inciso 6º, ele diz que são nulas as cláusulas que estabelecem uma obrigação iníquas ou que o consumidor gera uma desvantagem exagerada ao consumidor sem que ele tenha conhecimento. Então, tem um amparo legal nesse sentido. Ainda nós temos o artigo, na súmula do STJ, a súmula 286, ele diz que a renegociação de dívida não impede a possibilidade de discussão judicial sobre eventuais abusividades nos encargos do contrato original. O que acontece? Então, se você tem no teu contrato original alguma cláusula abusiva, o STJ, na súmula 286, diz que sim, que você tem a possibilidade de recorrer por uma ação revisional a esse contrato. Por exemplo, nós poderíamos ver o que essa ação pode trazer de vantagens. Por exemplo, se antes você tinha um juro lá de 2,5% ao mês e parcelas de R$600, uma revisional pode trazer esses juros de 1,5%, exemplo, ao mês, e parcelas de 420. Isso significa uma redução bem interessante, né? E no somar num contrato, quem sabe, de parcelas de 40, 60 parcelas, dá um valor bem alto no final. Mas aí nós temos que pensar. Aí você pode se perguntar, mas Jaime, quando que é possível eu pedir uma revisão? O que acontece? A revisional não é para qualquer não é para dar calote, né? Ela tem um fim específico, né? E ela é para que, quando existe uma cláusula injusta no contrato. E aí, para você ver se você precisa entender e ver se você se encaixa dentro de uma possibilidade de entrar com uma revisional. Vamos ver aqui alguns casos, eu vou pontuar alguns casos para você entender se o teu caso se encaixa por uma revisional ou não. Então, nós temos aqui, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, juros abusivos acima da média do mercado, que eu comentei antes, cobranças indevidas de taxas como taxas de seguros, taxa de administração, né, outras taxas que não são claras, parcelas que comprometem mais de 35% do seu salário. Então é importante você ver isso, porque às vezes as instituições financeiras você tem 2 ou 3 consignados e elas não avaliam, elas só vai estar avaliando aquele consignado que você está fazendo naquela instituição naquele momento, mas se somar os 2, 3 consignados que você já tem, um que você já tenha, não pode somar todos os consignados mais do que 35%, independente se é pelo INSS ou se é pela empresa que você trabalha. Então, algum empréstimo feito sem uma explicação clara ou com cláusulas que você nem viu, você não conseguiu nem ler, porque na maioria das vezes os contratos eles são assim, hoje inclusive com os empréstimos consignados que são feitos digitalmente virtuais, você não lê os contratos. Então é importante você visualizar isso e avaliar. Você baixa esse contrato, né, e avalia. Alguma situação também, por exemplo,
de recontratação automática que você não autorizou, porque às vezes acontece. Da instituição financeira fazer uma renovação de dívida, né, e automático que você não autorizou e lá estar uma cobrança abusiva embutida nesse sentido. Mas e aí você vai se perguntar, Jaime, como que eu faço isso na prática? Qual é o passo a passo, né, que você deve tomar se você acha que você foi prejudicado? Bom, primeiro passo, para que você avalie, é juntar toda a documentação. Então você vai juntar contrato, extrato bancário, contra-cheques, comprovante de parcelas que foram descontadas. Para quê? Para você ter essas informações na mão. Você vai solicitar ao banco um extrato detalhado, né, dessa conta consignada, né, inclusive com as taxas de juros que são aplicadas. Porque às vezes está no contrato uma coisa e no extrato, quando você vai pagar, tem outra coisa. Então no extrato ele vai estar com essa informação e você tem que pedir essa informação. De posse de toda essa documentação, essa descrição, inclusive, vou deixar essas informações eu vou deixar na descrição, que você pode olhar lá todos os documentos que você precisa, vai ser mais fácil, tá bom? Na descrição vai constar essas informações aqui, acesse lá para você ver detalhadamente. Então, de posse dessa documentação, o que você vai fazer? Você vai procurar um advogado especialista em direito do consumidor, em direito bancário, né? E você vai pedir para ele fazer o quê? Uma análise contratual, né? Para isso. Preferencialmente, mas um advogado vai cobrar. Sim, um advogado pode cobrar. Então, aí você pode, de repente, pedir para um amigo, né? Você pode, quem sabe, ir até o PROCON da sua cidade, vai na Defensoria Pública de posse desse material, né? E se você, de repente, quiser pagar, você contrata um advogado que pode fazer com mais agilidade tudo isso, né? Se você pega um advogado no escritório de advocacia, isso vai agilizar mais. Mas de forma gratuita, você vai na Defensoria Pública, você vai no PROCON da tua cidade, né? E aí você vai pedir para eles verificarem, né, essa documentação, se há viabilidade de entrar com uma ação revisional. Aí o que acontece? Pede para essa entidade eles fazerem uma simulação. Aí, quem sabe você mesmo, você entra no site do Banco Central e pede para fazer uma simulação, né, da tua questão ali para ver, para comparar as taxas que o mercado aplica e o que você está pagando, tá? No www.bcb.gov.br, que é eu vou deixar o link na descrição também, você pode entrar lá e ver quais as taxas que o mercado está aplicando e aquilo que o banco está cobrando de você. E aí, o que você vai fazer? Diante dessas informações, você vai avaliar e vai ingressar com essa ação revisional, se cabível for, se realmente compete e se encaixa no teu caso essa revisional, tá bom? Então o que a justiça pode decidir em relação a isso? Bom, você entrou com ação revisional e a justiça ela pode tomar partido ou não dessa ação revisional. Então o juiz vai verificar se realmente no contrato tem abusos ou não. E diante dessa verificação, ele pode fazer o quê? Reduzir os juros, ele pode pedir a anulação das cláusulas que são abusivas, se lá tiver, ele pode pedir a revisão do saldo devedor, ele pode pedir a baixa dos valores das parcelas, ele pode, quem sabe, pedir suspender os descontos durante o processo também, então ele vai pedir para que o banco cesse os descontos durante a tramitação do processo, enquanto ele estuda o processo, né? E também ele pode e vai pedir a devolução do que foi cobrado a mais, se realmente constatado que tem situações abusivas nesse contrato. Então, é importante você avaliar antes para não incorrer de estar entrando com um processo e não ter um resultado
positivo antes de você entrar com a ação. Por isso é importante você ir a um PROCON, ir na Defensoria Pública ou contratar um advogado para fazer a avaliação direitinho desse teu contrato, ver se é viável ou não estar entrando com essa ação. Importante, tá? Não é milagre, não. Se o contrato estiver justo, a ação pode ser negada, como eu comentei, né? Então, por isso, da análise anterior à entrada é necessário, tá? É necessário que faça-se essa avaliação antes de entrar com uma ação revisional, tá? O que acontece? Eu vou colocar uma observação importante aqui para você, tá? O judiciário não anula dívida, tá, sem fundamento legal. Então a ação revisional não é para cancelar empréstimo, mas sim para adequar as condições legais justas. Então se o contrato estiver regular, a ação pode ser julgada improcedente, então que não vai dar nenhum resultado para você. Quero falar para você que se você é pai, mãe de família, aposentado, servidor que está sendo sufocado por dívidas, nós temos vários vídeos aqui no canal onde a gente fala sobre isso, né? E saiba que você não está sozinho. Deus nos dá a sabedoria para lidar com essas dificuldades e buscar a justiça. O importante é agir com responsabilidade e não aceitar abuso calado, que na maioria das vezes, pela nossa falta de conhecimento, nós acabamos aceitando esses abusos de forma calada. E que você quer entender mais sobre esse assunto, nós temos vários vídeos aqui no canal, acesse o canal, a gente tem como negociar com bancos, como negociar com agiotas, como negociar com instituições financeiras, cartões de crédito. Então acesse o canal, tem vários vídeos que a gente fala sobre isso. E eu quero indicar para você também, que não tem nada a ver com o assunto, tá? Indico a leitura desse livro aqui, né? 7 hábitos simples que vão mudar a sua vida. Esse livro é de minha autoria e eu falo sobre hábitos porque a gente vem num processo de mudança, né, dos tempos, onde tudo é mais difícil. E nesse livro aqui a gente fala sobre hábitos, como implementar hábitos, como ter uma transformação na vida em 60 dias, através de hábitos simples e práticos de serem aplicados. Eu vou deixar o link na descrição, acessa lá, você pode baixar o e-book, é muito em conta e vai fazer uma transformação muito importante na sua vida. E se você gostou desse conteúdo, então compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso, tá? Deixe seu like ali, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, dê o teu testemunho porque isso pode ajudar a transformar outra vida. E lembre-se, com informação e fé, a gente sai do sufoco. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.